Wilson, para a gente voltar então para a fase mata-mata agora do Campeonato Paulista, quartas de final, ainda teremos as datas, mas está aí na tela então os confrontos, né, dessa fase. São Paulo e Bragantino lá. Aí tem Novo Horizontino e Santos lá em Novo Horizonte, Palmeiras e Capivariano. Capivariano ontem passou com gol no último lance, né? Que loucura. E tem Portuguesa e Corinthians também para fechar jogo no Canindé. Eu acho que o jogo de São Paulo é assim, talvez mais equilibrado dessa fase, né? Acho que o Novo Horizontino e Santos é um jogo bom também, mas esse jogo Bragantino e São Paulo, dois times que vêm muito bem. É um Bragantino que está numa boa fase, mas um São Paulo que tem um time tecnicamente muito bom. É parada dura para o São Paulo, né? Eu queria que você projetasse um pouco mais essa partida, você já falou um pouco, mas o jogo, um jogo assim, bem delicado e assim, caso passe também, chega muito forte, né? Levando em consideração que, se eu não me engano, a gente tá 9 jogos lá sem vencer, né? A gente, nos últimos 9 jogos, não. Desde que virou SAF, Wilson, desde que o Bragantino virou SAF, o São Paulo não conseguiu vencer lá em Bragança, né? Agora, O último foi gol do Pablo e do Arboleda, não foi? 2019 já estava começando o processo SAF, mas ainda era o escudo antigo do Bragantino, né? 2019 esse último jogo. E isso contando, claro, na Bia Bichedi e o novo estádio lá que eu esqueci o nome. Então, e cara, e principalmente esse ano que o Red Bull tem a melhor defesa, tem uma derrota, tomou 1 ou 2 gols, se eu não me engano. Cara, 2. 2 gols, cara, vai ser complicado. Mas assim, se a gente parar para olhar os grandes, de novo, eu não vejo nenhum outro time grande jogando futebol mais que o São Paulo, né? Não tá. Alguns ali têm umas características melhores ou piores, mas eu acho que eles são bem iguais. Assim, até o time do Santos, que estava brigando para não cair, classificou ontem. O Neymar volta, o Gabigol, que Gabigol ele não é muito de correr, não, mas é perigoso demais. O Gabriel Menino, que contra nós foi expulso, mas fez um golaço ontem. Cara, o time do Santos ali, rapaziada da frente ali, tem uma qualidade a ser bem respeitada, assim. Moisés jogou bem pra caramba esse Moisés aí. Moisés que chegou Fortaleza. também, exatamente, Moisés que chegou e chega bem. Então, assim, é um time, cara, perigoso, o time do Santos. O Palmeiras, que, cara, com todo o investimento, a chegada do Arias e tal, a volta do Paulinho, mas que ainda não se, na minha opinião, tá? A visão do Wilson, não achou o jeito de jogar. Ele só joga na base da transição e tem uma transição mortal, assim, a qualidade daquela rapaziada transicionando é absurda, mas a construção de jogo não é tão boa. O São Paulo, o Corinthians, que tem um time também, um meio-campo de muita força física, jogadores de qualidade. O Yuri Alberto machuca ontem, né? A gente não sabe até quando o Memphis vai correr também, então, mas o time do Corinthians é um time a ser respeitado. E o São Paulo, cara, assim, de modo geral, bola no chão, eu acho que o São Paulo não fica para trás para ninguém, e me arrisco a dizer que dos 4 grandes é o que constrói mais. É o que sai jogando, é o que tem o meio-campo mais leve, mais dinâmico, muito técnico. Com a entrada do Cauli, e aí minha opinião do Wilson, eu vislumbro Cauli, Lucas e Caleri ali em algum momento. Jogo fora contra o Red Bull. Eu vou precisar de um time que pegue mais. O Luciano não tem essa característica tanto de marcar forte. O Cauli já é um meio-campista de natureza, o Lucas ajuda bastante. Então já é uma possibilidade de ter ali 2 meio-campistas falsos para dar essa profundidade que o Renan falou, que faltou principalmente ontem. Então o Cauli já é um cara que ele pode fazer um movimento de profundidade, ele tem o X1 como característica, muito bom tecnicamente. O Lucas pode fazer o X1, os dois, enquanto um fizer a movimentação para o fundo, o outro voltar para o meio, os dois têm ali a característica de meio campo também, então eles podem quebrar linhas ali no meio campo. Danielzinho e Marcos Antônio com a proteção do Pablo Maia, então é um São Paulo que aos pouquinhos vai se ajeitando, mas o São Paulo tem que jogar do jeito certo. Ontem, por exemplo, é mandante, mas joga do jeito errado contra a Ponte Preta. Ontem o São Paulo, o que fez no primeiro gol do Lucas Ramon, teria que ter feito o jogo inteiro. Obrigar a bola a chegar num lateral para transferir para o outro, fazer a ponte se movimentar para expor os espaços. Se fizesse isso, faria tranquilamente 2, 3 gols ali no primeiro tempo e seria mais tranquilo.
mas o São Paulo gosta de dar emoção, né? Eu coloco muito na parte física também, né? O time tá sendo exigido jogo após jogo. Ele repetiu a escalação no jogo contra o Grêmio, que foi bem corrido. Agora, contra a Ponte Preta, a gente achou que seria mais tranquilo, mas teve um desgaste. Como o Renan disse, essa semana é cheia, mas hoje e amanhã é recuperação. Para quarta e quinta, a gente treinar ali 70%, 80% de carga. Para sexta e sábado, recuperar para chegar domingo bem para o jogo contra o Red Bull. Então não tem muito tempo para treinar. Quando vai ser o jogo ainda, né, Lucinho? Tem que ver quando vai ser o Gabriel jogo. comentou que possivelmente é no domingo, né? O único certeza é o Corinthians, né? Corinthians é certeza que joga no domingo, né? Enfim, se for sábado é um dia menos, então, para se recuperar. Então, cara, é complicado. Então, a gente tem que ficar bem esperto, mas a partir do momento que definiram que é o Paulista, acho que não tem como pedir misto, poupar. Não, eu acho que é no máximo estratégia de jogo, se ele decide com o mesmo esquema ou mudar o esquema. Mas é ir com força máxima para cima do Red Bull e tentar ali continuar pontuando no brasileiro, que é a nossa o maior sinal de alerta com relação à pontuação do brasileiro. De novo, esse time do São Paulo, se a gente tiver certeza que vai ficar saudável até o fim do ano, esse time é time de G6, G7, é time para brigar para Libertadores ali tranquilamente. É um time que não vai sofrer no brasileiro. Esse time do São Paulo, sem duas peças do meio campo, aí vai ter emoção. Aí vai ser um ano com emoção, porque são jogadores ali que não temos jogadores das mesmas características, pelo menos por enquanto. É isso, Renan, queria te ouvir um pouco em relação ao jogo também, você que estava avaliando também o time do Bragantino, time bom, a São Paulo tem total condição de chegar lá e peitar os caras também, né? E assim, entra aquela coisa, né? A gente estava falando do Paulistão aqui, que poderia dar foco no Brasileirão. Agora que já classificou, que já está na fase mata-mata, cara, 3 jogos para ser campeão, bicho. Então, assim, algo que o São Paulo tem que partir para cima. Acho que é jogo único, afinal, né? Ficou indefinido isso no dia lá do sorteio. 2 jogos, né? 2 jogos. Então seriam 4 jogos. Seriam 4 jogos para ser campeão. E aí também, assim, não tem chaveamento, né? Então ainda vai para a fase de classificação. Então, caso passe, por exemplo, Novo Horizontino, Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Aí seria Novo Horizontino e São Paulo, Palmeiras e Corinthians. Pelo chaveamento ali, entre aspas, que seria a fase de classificação. A pontuação segue somando, né? Isso, segue somando. Então, algo para a gente avaliar, mas um jogo difícil para o São Paulo. Não, Gabriel, agora vai com tudo mesmo. Agora não tem... você pegar São Paulo, Palmeiras, ontem foi com um time de misto para reserva, o Corinthians idem, só o Santos que não, né? Que foi mais parecido com o titular, obviamente com a entrada do Neymar, né? Então o São Paulo foi a Vera no jogo contra a Ponte e deu um recado claro, nós queremos a classificação, agora classificou, recuperar nesses 2 dias, como o Lucinho falou, a cavalaria para ir com tudo no fim de semana contra o Red Bull. E para vencer lá, que foi falado já historicamente, a gente tem dificuldade de vencer o Bragantino lá em Bragança, os caras estão tá bem preparados, tá bem focado, fisicamente tá num estágio muito bom para conseguir vencer o time do Bragantino lá, que é muito organizado. Esse time do Bragantino, sob o comando do Mancini, que tem lá como auxiliar o Hever, né? O Hever foi zagueiro do Grêmio, do Atlético, que teve uma carreira vitoriosa como zagueiro, e ele ajuda ali também no trabalho da defesa do time do Bragantino. Ele trabalha a defesa do Bragantino. Cara, é um time muito consistente, que tem, às vezes, o Gabriel, às vezes até 2 volantes à frente da zaga para dar sustentação, a proteção, que é aquele Fabinho, jovem, que jogava no Palmeiras, que foi contratado pelo Red Bull, e tem alguns bons jogadores nas pontas, do meio para frente. Então a gente vai ter dificuldade. Não vai ser um jogo tranquilo, não vai ser um jogo fácil. Se acontecer, seria para mim surpresa. Eu vejo nesses 4 confrontos o confronto mais equilibrado, o confronto mais imprevisível de você apontar. Nos outros, Palmeiras é muito favorito, Corinthians é favorito, né? O lá de Novo Horizonte também, eu vejo, apesar de eu achar o time do Santos
bem melhor que o do Novo Horizontino. Jogar lá não é fácil, né? Jogar lá em Novo Horizonte não é fácil, tem a questão do clima também, a questão do momento do Santos, né? Não é porque ontem venceu 6, poderia ter sido 7, que virou o Barcelona. Não é isso. Então tem ali um certo equilíbrio. Agora, o confronto do São Paulo são 2 times de Série A, 2 times que estão bem no Campeonato Brasileiro, o Red Bull até ainda melhor no Campeonato Paulista, sofrendo só 2 gols, 4 na temporada. Então a gente vê o tamanho do problema que a gente vai encontrar, o tamanho da estabilidade defensiva que esse time tem, né? Então, cara, eu espero muita dificuldade, Gabriel. Eu espero um jogo bem equilibrado. Mas o São Paulo com condição. São Paulo com condição de impor um ritmo que faça com que consiga abrir a defesa do... Eu gosto da intensidade do São Paulo, que ontem eu achei baixa, na troca de passe, na movimentação, no deslocamento, né? E ontem eu achei um pouco lento e não conseguia pegar os lados no 1 para 1. Isso que eu achei ontem, e eu coloquei muito na conta do campo também. Tem a questão física dos jogadores, meio de semana, fim de semana, coloquei na questão do campo. E que eu acho que no fim de semana, possa ser muito diferente. Essa intensidade na movimentação, na troca de passe, é só assim que você consegue balançar, movimentar, abrir espaço na defesa do adversário. Eu espero que o São Paulo consiga fazer isso. O Wilson falou a respeito do Cauli. Ele pode ser inscrito no Campeonato Paulista ou já não podia? Pode entrar nas trocas ali, você pode trocar até 4. Então são troca de jogadores. Então aí abre ainda uma possibilidade boa. O Wilson sugeriu no lugar do Luciano, poderia ser no lugar de um dos meio-campistas. O Bobadilha não tem condição de jogo, né? Vamos supor. Mas acho que perde muita marcação, né? Porque o Cauli, ele é cara técnico, mas ele é o cara que ele é mais paradão. Ele não vai dar carrinho de cabeça, né? Ele é um cara mais paradão. E outra, o Cauli, por muitas vezes, tem que pegar o desfibrilador e dar um choque nele ali, né? Porque ele se desconecta do jogo. O Marcos Antônio tem que chegar e tem que começar a dar bola nele para ele ficar ligado, entendeu? Eu acho que o Cauli é assim, ele assim, tecnicamente é tão bom, só que ele não tem o senso de urgência que tem Danielzinho e Marcos Antônio, que querem participar do jogo a todo momento. O que, por um lado, pode ser bom, por outro lado, pode ser ruim, mas assim, a partir do momento que a gente tem 2 meio-campistas muito dinâmicos, o Lucas com mais força e velocidade e o Caleri no pivô, a gente não vai precisar do Cauli toda hora, mas precise que quando a bola chegue nele, ele saiba o que fazer com ela. Só que aí vai ter que ser uma adaptação a esse esquema também, porque muitas vezes, se tratando de São Paulo, a gente sabe que tem que estar todo mundo ligado o tempo inteiro.